E o que a gente faz, através do nosso louvor, da nossa música, é profetizar sobre a vida das pessoas. A gente profetiza cura, a gente profetiza salvação, a gente profetiza milagres. Então, o que a gente faz é isso. São mais novas que eu, no caso. E falando de aproveitar a vida de uma certa maneira, assim, meio diferente. E eu tive essa oportunidade, mas eu escolhi a seguir a Cristo. Eu acho que o final de tudo não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero. O final de tudo é o que Deus quer através de nós. E a gente tá entendendo até hoje, né? A gente trata assim e a gente acaba se tornando um canal de Deus, assim. Porque, assim, Deus é Deus, né? Independente da gente. Ele não deixou de ser Deus, né? É só a gente olhar para os discípulos de Jesus. Quais deles ali a gente poderia considerar pessoas dignas de caminhar com Jesus? Nenhum. E mesmo assim, algo no coração deles chamou a atenção de Jesus e se tornaram quem se tornaram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu podcast cristão que tem como objetivo principal a nossa grande missão, levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP, estou aqui juntamente com meu amigo e irmão Giovanni. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Thiago, eu acredito que hoje o céu vai descer. Né? Tem tudo a ver com esse pessoal que a gente convidou. Né? A gente falava antes mesmo de começar que o inimigo ele tem levantado várias maneiras para atingir essa geração, através da tecnologia, da internet, né? de Instagram, até mesmo Facebook. Né? E só que da mesma maneira, Deus também tem levantado pessoas dispostas a entrar na linha de frente do reino e levar o nome dele. Então essa banda hoje, né? Vamos já meio que anunciar, essa banda hoje que a gente convidou é o pessoal ali da Igreja Batista Betel, né? Acho que é liderado pelo Juninho, tem o PJ, o Gilead, o Marfute também tá ali, tem as meninas que tá ali, a Luísa, que não tá no Canadá, viu? Agora tá aqui. Mas... Seja bem-vinda de volta, Luísa! Não sei se alguém vai lembrar dessa, mas essa é muito boa. Mas ficamos felizes, né, Thiago, de receber eles aqui. E acredito que o bate-papo, mais uma vez, vai ser, com certeza... Pois é, essa banda, esse bando de improváveis, né? É verdade. Assim como eles escreveram lá no link, na bio do Instagram deles, né? Mas você vai entender por que são uns improváveis. A gente vai bater um papo bacana para entender como que foi a aproximação do Juninho com o PJ, com os meninos, como formou a banda. Mas nesse primeiro bloco, né, Thiago, a gente vai dar início aqui com o Juninho, com o PJ. O PJ já conheço mais há algum tempo. A gente teve o privilégio de fazer parte do Ministério Louvor da época que a igreja era lá no Rio Alegre, né? Já conheço há algum tempo, mora na mesma rua que eu. O Juninho, a gente se vê na creche, né? Acho que de manhã ali sempre a gente tem um certo contato. Mas Juninho, PJ, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite, né? A gente fica muito feliz, a gente já agradeceu antes mesmo de começar a gravação, mas a gente fica muito feliz de receber vocês aqui conosco. Amém, obrigado, Thiagão. São irmãos já de caminhada, né? Thiagão, quantos anos aí caminhando na mesma cela, né, Thiagão, junto, servindo ali na rede dos adolescentes na igreja. E para nós é uma alegria, cara. Pô, convite sempre que as pessoas nos abrem as portas é maravilhoso, cara. Né, denominações diferentes, mas o reino é o mesmo, né, cara? Então isso que é o que importa para nós, é poder falar do amor de Jesus e contar a nossa história, né? Eu acho massa, que é o mais importante, que as pessoas menos querem ouvir hoje, né? É a história por trás. Muitas pessoas, elas olham o resultado, elas olham onde a gente tá, onde a gente pode chegar, mas poucos eles valorizam o que a gente caminhou para estar aqui hoje. Então, quando alguém dá essa oportunidade para nós, cara, é maravilhoso e a gente fica muito feliz. Satisfação enorme aí estar com vocês, rapaziada. O Giovanni, quase não vejo. O Thiagão também, muitos anos. Trabalhamos juntos na rede de adolescentes, de jovens. Giovanni, Ministério do Louvor no Rio Alegre. Bons tempos, né? Me deixava na mão algumas vezes ali, né? Mas tudo bem. O pastor tava fazendo apelo e ele solando no baixo. O PJ só fica parado, né? Só na tônica ali, né? Então acho que é isso, eu entendi. O pastor querendo converter a salva e o Giovanni fritando, né? Mas é isso, que satisfação estar aí com vocês. Que bom que vocês abriram as portas pra nós. Aí vamos bater aquele papo bacana, né? Tópico, sempre, né? Cara, eu falei pro Thiago antes, Thiago, qual que é a ideia do podcast, mano? É um papo mais sério? Porque se for, vai ser difícil conseguir controlar todo mundo, cara.
Quinta série, respire muito no meio da rapaziada, cara. Então, mas lógico, né? Na hora de falar sério, a gente vai falar, mas a gente também, cara, muito com bom humor, cara. A gente é sempre assim, né? As pessoas acham que a gente tá fazendo um papel, tentando ser engraçado. Não é, é o nosso jeito de ser, cara. É a maneira que a gente encontrou em servir a Deus. Né, cara, é sempre tentando levar as coisas da maneira mais leve possível. E hoje não vai ser diferente, cara, né? Se a gente tiver demais, vocês dão uns cortes nós que não dá nada. Conta pra nós, então, como que surgiu esse nome da banda de vocês, Talit, o que significa, né, realmente Talit, e como, já também aproveitando, já explica pra nós como que você principalmente, que eu acredito que seja a linha de frente da banda ali, como você entendeu que realmente não era só uma banda, mas era um chamado que Deus te chamou e Deus colocou pessoas do teu lado pra seguir esse mesmo chamado? Cara, é longa a história, mas vamos tentar resumir, né? Mano, começou... O ministério na minha vida, na verdade, é impossível eu falar da banda, cara, sem falar sobre a minha vida, mano, sobre o meu ministério. Porque, logicamente, hoje eu tenho uma galera que caminha comigo e eu não faço nada sozinho, mas óbvio que o primeiro momento ali, o primeiro chamado, Deus me chamou, então, cara, eu comecei no Ministério Louvor da Igreja muito novo, cara, com 10 anos, velho, com 10 anos de idade, esse ano tá fazendo 25 anos já isso aí, cara. Então, um tempinho de caminhada e eu, por muito tempo, só fui, não menosprezando, mas, tipo assim, eu só era músico. Eu não era linha de frente de nada, eu só tocava, né? Eu estava na igreja ali, servindo. E na minha vida sempre foi tudo muito por acaso, assim, ministerialmente falando. Porque eu nunca almejei nada disso, eu nunca busquei ser ministro de louvor, eu nunca busquei ter uma banda, né? Deus, ele foi me colocando em lugares e foi gerando oportunidades na minha vida. E a hora que eu vi, eu tava fazendo, cara. A hora que eu vi, de repente eu tava cantando, de repente eu tava ministrando, de repente eu tava liderando, sem nunca diretamente ter buscado isso. Sem nunca ter, tipo assim, cara, eu procurei isso. Não, isso foi acontecendo. E essa questão do ministério, cara, aconteceu quando eu comecei... Cara, 2016, eu ingressei no ministério chamado Esquadrão do Cristo, que é um motoclube, né, um motoclube cristão, e a partir dali eu comecei a rodar com eles, e o Esquadrão, ele é um ministério que ele não pertence a nenhuma denominação, mas ele serve em todas as denominações. E com isso a gente acaba, é um ministério de moto, né, então a rapaziada se junta de moto e viaja, né, no nosso caso aqui, a base de Telemo, a gente sempre foi responsável por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu, como tinha essa questão de tocar e cantar, quando eu ingressei no Esquadrão, os caras começaram a me levar para os outros lugares, para outras denominações, para que eu levasse o louvor. E ali acendeu uma chama no meu coração de algo diferente. Fiquei, tipo assim, aquela realidade de cumprir escala de sábado e domingo, caiu por terra. Falei, tem algo diferente. Alguma coisa ali naquele, tipo assim... de pegar o carro e sair para outra denominação, para outra cidade, e ministrar louvor num lugar diferente, para pessoas diferentes, muitas vezes com o Esquadrão, são eventos evangelísticos, então, de pessoas que não conhecem a Deus, aquilo me deu cara, tem algo diferente aqui. E foi quando eu comecei a levar os meninos comigo, né? Na época, era o o Marfute, e batera era o Anderson, se eu não me engano. Batera sempre foi o que mais... Batera sempre foi o cara que mais rodou dentro da banda, né? Mais rebelde, vamos dizer assim. É o mais difícil de lidar. Mas o Marfutinho e o PJ estavam lá nesse início comigo, mas não era banda, né? Não tinha nada. Eu ia em nome do Esquadrão de Cristo ali, e a gente ministrava louvor nas igrejas onde eles levavam a gente. E no folder era Junior Melly Band. Era muito feio visitar. Nossa, era muito ruim. Mas, enfim. Mas foi aí, cara. Foi assim que começou a nascer a banda. Em 2016, isso, né? 2019. Isso acho que pra todo mundo, né? Foi bem no final de 2019. A gente teve uma agenda em Apucarana, né, Pê? A gente teve uma agenda em Apucarana, lá na comunidade cristã, cara. Igreja top. Até um dos vídeos mais top que a gente tem até hoje, tipo, a captura da galera cantando junto até de lá. E a gente foi no sábado lá, ministrou lá, como Esquadrão, e no domingo surgiu o convite ali na Igreja Presbiteriana Renovada de Uvaranas lá, o Gui Xavier,
abriu as portas para nós lá, né? Ele sempre teve muita afinidade com o pastor Luiz, com a galera lá. E daí foi a primeira vez que a gente foi com banda mesmo. A Júnior Meli Banda, era muito ruim, mas a gente foi, tipo, sem estar, tipo, entre aspas, debaixo da cobertura de ninguém, debaixo da responsabilidade de ninguém. Foi 2019. Eu tinha indicado na época Juniors 5, mas Isso não dava, era muito ruim. Mas Seria o Faia. E foi assim, cara, que a gente começou, né? 2019 ali, novembro de 2019, a gente fez nossa primeira, entre aspas ali, né, agenda. Foi lá na igreja de Ponta Grossa, na Presbiteriana. É uma igreja que a gente vai até hoje, cara, né? É uma igreja que a gente tem um carinho enorme. E foi assim, ali foi realmente onde Deus colocou no nosso coração. A gente voltou daquela viagem pirando o cabeção, né? Nossa, cheio de ideia e cheio de desejo, cheio de vontade. E veio a pandemia. E essa pandemia jogou um balde de água fria em cima de tudo isso, cara. Né? A gente já tava com um monte de plano, até alguns convites já, e parecia que o negócio ia decolar. E 2020 veio a pandemia, cara, e derrubou, caiu por terra tudo isso. Quando a pandemia veio, a gente parou, né, Pé? A gente se juntou dentro da igreja, porque daí era... Vocês viveram isso aí também, cara. Era só live. Era só violão e voz ali no máximo ainda. Cara, e foram tempos difíceis, cara. Foi um tempo aí muito difícil ministerial, foi um tempo muito difícil pessoal pra mim também, né? Acho que foi ali 2020 e 2021, foi um dos piores anos da minha vida ali, que eu precisei passar por situações muito difíceis. E a banda acabou ficando em segundo plano. Eu acabei deixando a banda em segundo plano, até fechei, entre aspas, fechei a banda naquela época. Acabei me juntando a um outro ministério da igreja ali, e o único que eu trouxe comigo foi o P. Né, o restante da banda a gente acabou dispersando. E a gente ficou por esses 2 anos, 20 e 21 ali, servindo nesse outro ministério. Quando no final de 21, né, Pé? 21 para 22 ali, mais ou menos, foi quando eu voltei, decidi, falei, cara, eu vou voltar com a banda. E daí foi quando a gente veio com a primeira formação da Talit, daí, né, que ainda não era Talit também, não existia esse nome, que era eu ministrando, P no baixo, o Mano Gabriel na época, o Gabrielzinho batera, hoje já não tá mais aqui, ele tá em Manuel Ripas, acho, não lembro o nome da cidade, foi embora daqui. O Júlio na gaita. Hã? O Júlio na gaita, né? Júlia. Já vi salário no vocal. Então era eu, o P, aí o Gabriel na batera, o Careca na guitarra, o Marfutinho também voltou nessa época, né, Marfutinho? Marfutinho na guitarra também, o Careca e o Marfute. O Careca e o Marfute na guitarra e o Murilo Betim no teclado. Essa foi a primeira formação. E ali que o negócio começou a pegar preço. Ali a gente começou a levar mais a sério, a gente começou a encarar mais um negócio como se fosse uma banda mesmo. Acho que foi 2022 isso aí, cara. É 2022. 21 para 22 ali, cara. Né, que a gente começou a encarar mesmo com banda. Aí o menino Marfute decidiu ir para caminhos diferentes por um tempo. Se rebelou o homem. Alguns trabalhos. Ele teve algumas situações que ele decidiu não caminhar mais com a gente por um tempo, né? E a gente reduziu a banda a essas 5, né? Era eu, o P, o Murilo, o Careca e o Gabriel. E ali foi quando iniciou. E, cara, era muito feio, porque tipo, as galera queria chamar, e daí ficava Júnior Meli Banda, cara. Era muito feio isso, mano. Nossa, aquilo me doía, tá ligado? Incomodava. Eu falei, mano, isso aí tá errado, cara, porque não é esse o propósito, né? Eu não quero o meu nome, tipo, sendo divulgado em nada, cara. O objetivo não é esse, mano. E os piá ficavam, e, cara, quantas reuniões chata por videochamada, cara. E eu sugeri um nome, sei lá ele, um nome, e os piá falavam, não, é feio, não, tá, não sei o quê. E foi... Aí um dia nós estávamos pesquisando, eu tava pesquisando, e apareceu esse nome pra mim, cara, Talit. Talit é uma peça do vestuário judeu, cara, é um manto, né, é uma parada que eles usam pra cobrir a cabeça. Só que eu achei o nome legal. Né, logicamente, eu já conhecia um Talit, né? A gente já tinha visto, sempre nas consagrações pastorais, o Talit ele é usado ali e tal. Mas eu olhei para aquilo de uma maneira diferente. Falei, cara, esse nome, o que significa o Talit? Eu falei, vou pesquisar.
Cara, quando eu olhei o significado, mandei pros piaus, já foram a loucura. Eu falei, mano, é isso. Cara, o talit, assim, nada mais é do que um manto. Aqui nós usamos de uma maneira diferente, mas na tradução mesmo deles, na tradição, quando eles vão fazer a prece deles, a prece matinal, eles se cobrem com o talit, eles se prostram com o rosto em terra, se cobrem com o talit, e é um momento em que eles falam com Deus. Então, assim, o que o talit representa naquele momento? É um momento em que eles se desligam completamente do mundo material e se conectam ao mundo espiritual. É um momento de intimidade deles com Deus. Quando eu olhei aqui, eu falei, é isso, mano. Porque quando a gente estiver em cima dos altares das igrejas ministrando, a gente quer ser isso na vida das pessoas. A gente quer ser um talit. Quando o nosso louvor estiver tocando, para que as pessoas elas possam se desconectar, seja qual for a realidade material, carnal delas, e elas se conectem ao mundo espiritual. Elas possam, tipo assim, cara, eu tô aflito, eu tô com um momento triste, com um momento de dificuldade, cara. Aí entra o louvor da talit e ela, cara, mas não importa. O que importa é Deus. Entendeu? É tipo isso, mano. O talit, ele veio daí. A gente quer ser sobre a vida das pessoas, a nossa canção, a nossa mensagem, esse momento que a gente consegue que as pessoas se desliguem desse mundo, cara, que tá terrível, né? Cheio não só de coisas ruins, mas também de coisas muito boas que nos afastam de Deus também. Que enquanto a gente toca, enquanto a gente ministra, enquanto o nosso louvor ele é tocado, enquanto a nossa palavra é falada, que as pessoas elas possam se desconectar de tudo isso e se conectar em Deus. É basicamente isso. O nome talit, a origem da banda é essa, né? E daí no decorrer da caminhada, cara, como toda banda, nós temos as pessoas que chegam, vêm, vai e acontece, né, cara? São propósitos e momentos que Deus une, mas em determinados momentos esses propósitos eles se distanciam e é inevitável que as pessoas acabem mudando, né? Então a primeira saída que a gente teve da banda foi do Gabriel. O Gabriel era o nosso baterista, né? Ele estava passando por uma fase da vida pessoal dele, particular dele, que já não tinha mais como ele permanecer, ele precisava resolver situações da vida particular dele. Foi quando ele se afastou da banda. Nisso entrou o Mano Gili, né? Que daqui a pouco vai vir aqui conversar com vocês, que inclusive era um hater da banda, falava mal de nós, não gostava de nós. E cuspiu pra cima e caiu na testa dele, né? Hoje ele é músico da banda. Deus tacou o laço no pescoço do homem e fala, venha. Trouxe, né? E o segundo a deixar a banda foi o Murilo. Ele decidiu caminhar em outra denominação. E, cara, ficou difícil a gente conciliar. A gente até tentou, né? Mesmo depois ele ter saído de trocar de denominação, a gente ainda tentou por uns 2 meses ali caminhar, tentando com que isso não atrapalhasse. Mas não adianta, cara. A gente tem os trabalhos que a gente faz fora da igreja, mas a gente também tem muito trabalho dentro da igreja. E isso acabou atrapalhando demais. E ele, então, decidiu se desligar da banda, né? E quem substituiu ele foi o Léo, que hoje não pôde estar aqui, mas fica um abraço pro Léo aí. Né? Em breve vamos receber ele aqui, né, Thiago? Traz o Léo, só ele dá um podcast maravilhoso. Mano. O cara tem história pra caramba pra contar. E ele veio pra agregar e muito, cara, muito. É um cara, assim, tecnicamente falando, é sensacional, velho. O cara agrega muito. Então, veio pra substituir o Murilo. E a penúltima adesão da banda foi o menino Marfute, que retornou, o filho pródigo. O filho pródigo. O Careca, ele precisou se ausentar da banda também por problemas pessoais dele. E quem entrou, voltou, né? O Marfutinho, na verdade, ele foi um projeto que eu e minha esposa, a gente, no começo de ano passado, 2024, a gente decidiu voltar com a célula. A gente já estava há uns bons anos sem trabalhar com célula. A gente tinha parado, né? Eu tinha célula de rapazes, ela tinha célula de moços, mas a gente fazia células separadas. A gente parou por um tempo. Daí, no começo do ano passado, o Espírito Santo incomodou no nosso coração que a gente deveria voltar, mas teria que ser com casais. A gente trabalharia com jovens casais. E nesse trabalho o Marfute com a Karine vieram, começaram a caminhar com nós. Ele caminhou ali cerca de 6, 7 meses com a gente na célula. E quando o Careca precisou sair, o Marfutinho voltou pra banda. E tá aí com nós 1 ano e pouco já, né, Marfutinho? Tá caminhando com nós, veio para agregar também. E a última a entrar na banda, que foi
Uma grata surpresa pra nós foi a Luísa, né, Luísa? Tava no Canadá ou não? Tava no Canadá, chegou, voltou, veio pra van. A hora que for a vez dela ali, eu até compartilhei um pouquinho com o Thiago ali fora como é que foi que eu conheci ela, né? Mas quando for a vez dela, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas também veio pra agregar, me salva, porque às vezes pega um final de semana punk de escala e tem um vocal feminino ali, tá me ajudando demais. Tem dia que eu sobrecarrego ela e fico só tocando, e ela que se lasca, coitada, de cantar. Mas é isso, cara. Hoje a nossa formação é essa. Tem as meninas que a gente não pode deixar de agradecer, que senão depois eu apanho. Ainda mais porque são as esposas dos músicos, né? Que é a Emily, a Tota e a Paty, que hoje não pôde vir, que é minha esposa. A Emily é a esposa do P, a Tota é a esposa do Gil. E a Paty é minha esposa, que são as que trabalham nos bastidores para nós, né? Que nos ajudam com conteúdo, com vídeo, com as redes sociais, tudo. Que fazem o que a gente não sabe fazer mesmo, cara. A gente é horrível. Cada coisa de... Eu mando pra eles as coisas, Thiago. Eu tô me sentindo um tiozão. Que eles falam, nossa, Juninho, mas você tem um gosto de velho pra essas coisas. Que mau gosto, cara. Não dá. Tá na porta. Então eu tive que largar na mão deles aí. Mas hoje é essa equipe. Aí tem o Menotinho também. Não podemos deixar de falar do homem, né, cara? O Menotinho é o nosso técnico de som, né? Caminha com a gente também por onde a gente vai. Menos na Igreja 7. Mas nos outros escalas ele tá em tudo quanto é lugar com nós. É o nosso técnico de som aí. O adolescente sempre... mais velho da Igreja Batista, né? 35 anos. É o adolescente mais velho. Então hoje essa é bastante gente, cara. Vocês falaram, tá numa tropa, ainda faltou. Mas tinha mais gente pra trazer. Mas é essa galera, mano. Foi assim que a banda nasceu. E hoje é essa tropa que a gente tá. Em nome de Jesus, se encerrou as saídas, né? A gente não vai precisar mais trocar ninguém, se Deus quiser. É bacana ver que tem pessoas realmente dispostas, porque Deus ele nos dá o talento, né? Ele nos dá as ferramentas, só que a gente tem que ter uma atitude nossa, uma disposição da gente querer fazer a obra. Deus nos dá a espada e o escudo, mas aí o que a gente vai fazer com isso? Você vai pendurar na parede para deixar de decoração ou você vai pra guerra? Né? E é bacana ver isso que Deus tá fazendo na vida de vocês, na banda Talit, né? Eu acompanho vocês já muito antes da gente começar o podcast, o nosso projeto, e até muito antes, né, Thiago? A gente já veio falando, nossa, seria bacana a gente conseguisse trocar uma ideia com eles e tal, vivenciar essa experiência. Eu até pensei em procurar na internet ali o que significava Talit. Eu falei assim, não, eu vou deixar só pra ver deles, assim, sabe? Pra ver o que realmente ver de vocês, ver vocês explicando pra nós o que é a Talit, né? Mas agora queremos fazer uma pergunta pro PJ, nosso amigo, nosso famoso Curirim. Ah, senhor. Né? Então, PJ, como a gente já falou, a gente já tocou muito tempo junto, né, na igreja do Rio Alegre, né, no Ministério de Louvor. Só que eu queria ver de você, entender com você, que você explicasse um pouquinho pra nós, pro pessoal que tá acompanhando aí, como que surgiu no teu coração essa chama de que realmente é a música que eu preciso, é a música que me move, é a música que me conecta com Deus. Que para nós músicos, o que conecta nós com Deus é a música, né? A gente ouve a palavra, a gente ora, mas o que realmente conecta, parece que chega mais perto de Deus é a música. Explica pra nós como que foi esse processo na tua vida. Então, a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? E a música pra mim, ela é isso. O louvor pra mim é isso. Então eu comecei a tocar com o Juninho em 2011, nos cultos de segunda. E assim, eu como um novo convertido, eu comecei tocando com o violão desligado, né? O cabo tava ligado, mas não saía som, né? Mas não fazia essa do cara ir cantar avulso lá, ele pegar e soltar o violão na tua mão, assim, não. Eu era só lá na nossa igreja que ele fazia comigo. Tinha gente aí, eu não vou falar quem, né? Eu ia tocar violão, falando, nossa, não tá saindo som. Não, é assim mesmo. Não entendia, tá tudo bem, né? Sabe aquele priminho pequenininho, chato, que vai na casa, que você entrega o controle de videogame desligado pra ele brincar? Esse era o PJ nos cultos de segunda-feira. Mas a verdade é que ali começa uma história. Eu sempre falo pros meninos aqui e eu não tenho vergonha de falar. Talvez, tecnicamente, eles aqui são músicos há muito mais tempo que eu, eles têm muito mais conhecimento técnico e tudo mais, mas eu sempre fui muito dedicado. E mesmo quando a gente começou ali nos cultos de segunda e não saiu o som no meu violão, eu já conseguia sentir fluir através de mim a mensagem que eu carregava e que eu queria que as pessoas sentissem. Então, quando eu começava a sentir isso, quando a gente estava tocando lá em cima e a gente viveu
muitos milagres naquela época, né? O Tiagão vai lembrar, a gente tocava, a gente cantava e a gente via os demônios saindo, a gente via pessoas sendo curadas, então a gente via realmente Deus fazendo algo, não através de nós, mas através daquilo que a gente buscava, e a gente buscava isso. O nosso culto começava lá às 7h30, 6h30 a gente estava na igreja. A gente arrumava os instrumentos 10, 15 minutos, irmão, e 40, 50 minutos. Era oração no tanque de batismo, né? E ali eu pude sentir que era isso que eu queria. Era o que eu queria para minha vida, né? Eu gosto de pregar, eu falo bastante também, mas eu também amo tocar e eu amo servir no Ministério de Louvor. E aí, tava relembrando, né, uma nota que eu tenho aqui de, 2019, essa nota. Que tá lá em 1 Crônicas 25, 1 e 2. Que diz assim, Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Então Davi, ele estava organizando as atividades religiosas do templo, do ministério de louvor, e a Bíblia fala que eles foram chamados para profetizar através da música. E o que a gente faz através do nosso louvor, da nossa música, é profetizar sobre a vida das pessoas. A gente profetiza cura, a gente profetiza salvação, a gente profetiza milagres. Então o que a gente faz é isso, através da nossa música, da nossa dedicação, da nossa busca. Então a Bíblia, ela sempre tratou a música, o louvor, como algo profundo, algo que a gente pode provocar a presença de Deus e criar um ambiente, uma atmosfera de adoração para que ele realmente faça a vontade dele, né? Que ele se revele às pessoas através do louvor, através da palavra. A gente sempre, eu sempre deixo claro pro pessoal que canta comigo, que toca com a gente ali, que os meninos aqui sabem muito bem, a música, ela tem um poder na nossa vida fenomenal, cara. Porque se você pegar a história, a música é uma das poucas coisas que já existia antes mesmo da Terra ser formada, né? A Bíblia fala que antes da Terra ser formada, os anjos já cantavam louvor e adoração a Deus. Então, assim, isso foi uma das coisas que o próprio Deus criou. Então, assim, quando a gente entender, para quem tá nos ouvindo, seja músico ou não, toque, cante ou não, entender o potencial que uma música pode causar na nossa vida, cara, uma vida muda completamente por causa de uma música, cara. Exatamente. E tem também, segundo a Reis 3, existe um contexto ali de guerra, né? Se vocês verem, o rei de Israel na época era Jorão, Josafá e o rei de Edom. Eles estavam se voltando contra Moabe na época. Posso estar enganado, eu acho que é Moabe. E Eliseu, ele pede para chamar um músico, né? Para que Eliseu pede para o músico ser chamado? Para criar um ambiente, para criar uma atmosfera, para que Deus pudesse se revelar, né? Então, esse é o nosso papel. No louvor, na música, não só quando a gente sobe no púlpito para a gente cantar, para a gente tocar. Eu toco nos instrumentos que quase ninguém percebe, né? Nossa, o baixo. Ninguém sente falta dele, né? Pô, cadê o baterista? O baterista todo mundo sabe, a guitarra do Marfute. Tá fritando. Mas pra gente que é músico, que é músico e ouve uma música sem baixo e depois ouve uma baixo, né? Só uma observação, PJ, você falou ali, né, que Jesus chamava os músicos, né? O pessoal daquela época chamava os músicos. E tem os tangedores, né? Quando tinha batalha, quando eles iam pra batalha. Isso. Tipo, a maneira deles se prepararem para a batalha, eu acredito que não era nem tanto espada, treinando, correndo, mas era com os tangedores na linha de frente, né? Tangendo louvores, pedindo a ajuda de Deus, né? Exatamente. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente vai tocar, a gente vai literalmente pra guerra, né? Quantas vezes a gente sobe no púlpito e a gente chega arrebentado em casa, cansado, com dor no corpo? É isso, porque a gente tá ali na linha de frente da guerra, né? E a gente tá ali, a gente recebe, a gente passa aquilo que a gente recebe, compartilha com as pessoas, mas a gente também apanha bastante, né? Então, quando a gente sobe num púlpito ou fora dele, a gente que é músico, a nossa função é essa, né? Passar aquilo que a gente tem, a mensagem que a gente carrega. Cura minha alma e sara as feridas, amor que perdoa está na minha vida, que amor é esse, que amor
Pessoal, como nós falamos, nós vamos dividir o nosso podcast em blocos para que a gente possa apresentar toda a banda Thallit, certo? E agora, com vocês, a Luísa. Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Luísa, conta pra gente, como que é ter uma voz feminina assim no grupo? Olha, é meio estranho, porque, tipo, eu sempre achei a voz do Juninho um pouco parecida com a do Fernandinho. Tipo, uma voz mais grave, uma voz mais, tipo, mais forte, né? E daí a minha voz eu achava que não combinava tanto. Mas aí é até meio estranho às vezes e complicado, porque daí nas músicas que é mais voz feminina mesmo, ele não pode, não é que ele não pode, né? Mas ele não consegue cantar. Daí quem tem que cantar sou eu. E você já enfrentou alguma barreira ou não? Até agora, não. Eu espero que não também, né? Mas, assim, em questão, tipo, dos meus pais, no começo, assim, eu fiquei com um pouquinho meio receosa, assim, de perguntar. Mas eles conhecem a filha que eles têm, tipo, eles me conhecem e eles confiam em mim. E daí, e minha mãe sabe que, tipo, eu não tô ali pra me mostrar, né? Mas sim mostrar o que Deus tem feito na minha vida e o que Deus pode fazer na vida de muito mais pessoas. E daí é isso. Júnior, como que foi a chegada da Luísa na banda? Cara, a Luísa foi diferente, mano. Porque, assim, os meninos a gente já tinha convivência, já conhecia. O PJ é da banda por cota familiar, né? O Gílio é meu amigo, não vou nem falar. Você achou que ia falar outra coisa, né, Gílio? Mas, enfim, a rapaziada foi de convivência, mano, né? De tempo, de igreja, caminhada. E a Luísa eu não conhecia. Aí eu lembro que eu cheguei num domingo pra assistir um culto. Coisa rara do músico que não tá na escala aparecendo um culto pra assistir, né? Mas eu tava naquele culto e eu cheguei e tinha uma galera cantando. Acho que tinha uns 4, 5 vocal. E a Luísa tava lá no meio. E, cara, a gente que é música, a gente sabe, assim, a gente consegue ver, às vezes, uma pessoa tá se diferenciando. E quando ela entrava nas partes dela, nas músicas, eu até comentei com a parte, cara, essa menina cantando e é diferente. Né? Ela é diferente. Mas, enfim, passou quase um ano depois desse dia que eu vi ela cantando e a galera da igreja resolveu inventar umas audição, né? Da rede de jovens e da rede de adolescentes, para dar uma nivelada no louvor. Né, cara, e a gente foi e eles convidaram, tipo, um representante de cada instrumento e mais um ou outro ali pra dar, cara, essa palavra é até pesada, mas a realidade era essa, pra dar uma avaliada na galera que tava ali. Juízes. Cara, na verdade, os que tava avaliando era ruim também, mano, eu tava lá, então não dá nem pra falar isso, mas, tipo assim, é só pra gente dar uma mão pra galera. E a Luísa apareceu lá, cara, nas audições e quando ela cantou, e daí foi o primeiro contato de fato que eu vi ela, que eu ouvi ela, só ela, né? Porque é muito difícil, né? Quando faz parte do vocal, você ter uma visão concreta de como a pessoa canta. E quando toca, ainda você consegue meio que, pra gente que é música, a gente consegue tipo, focar só no baixo, por exemplo, se o cara toca bem baixo, se o cara toca bem bateria, você consegue focar. Agora no vocal, querendo ou não, já é um pouco mais difícil, tem que ter esse tete-a-tete mesmo. E ela cantava muito com os adolescentes. E eu nunca frequentei. Depois que a gente passou aquela nossa fase lá nos teens, que a gente migrou pra Rede Jovens, eu quase não frequentava com os adolescentes. Então eu não via ela cantando. Né? Os cultos que ela ministrava e cantava bastante era lá nos teens. Mas a galera sempre falava. A Emily, por exemplo, que é a esposa do P, ela trabalhou muito tempo nos teens, ela sempre falou da Luísa, tá, tem uma menina lá nos teens tal, que canta. Pá. Aí, mas a primeira vez que eu pude ver ela cantando mesmo foi nesse dia da audição. E de fato, tipo assim, igual ela falou, né? Falou da minha voz, quando eu escutei ela cantando também, foi algo que me surpreendeu. Ainda mais quando me contaram a idade dela, na época ela tá com 16 anos. Eu hoje muito mais velha, né? 17. Mas, tipo, cara, aquilo me surpreendeu, porque, tipo, querendo ou não, você vê uma menina nova com potencial vocal igual ela tem, aquilo, de fato, chamou minha atenção. E na época eu procurei, tentei saber quem era ela, quem eram os pais dela, por causa da questão da idade dela, diz isso, cara, a banda é sempre, hoje é 99% dos piá, né? Tem ela salvando a tropa ali no meio agora, mas tipo, era literalmente só os piá. Então eu sabia que poderia existir essa barreira ali, né, principalmente por ela ser nova e tudo. Só que na época eu acabei enfrentando uma dificuldade e não deu certo.
de eu procurar ela, de eu conversar com ela. E nesse ano, no começo do ano, acho que foi no começo do ano, né, Luiz? Foi no retiro de carnaval, pô. Então, foi no início do ano ali, né? Perto das proximidades ali dos retiros de verão. Eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem pra ela e seja o que Deus quiser. Peguei e mandei uma mensagem, não lembro pra quem que eu pedi, acho que foi pra você, né? Foi pra Emily, eu consegui o telefone da Luísa. E bem louco, mano, porque, tipo, o que acontece? Nós tínhamos uma escala na igreja, acho. Daí nós íamos ministrar no retiro da Presbiteriana e nós íamos ministrar no retiro da Batista. Mano, e, cara, no retiro da Presbiteriana os caras passaram assim pra mim. Falou, Gini, você vai ter um momento do culto, que você vai entender agora o que eu vou falar, mano. Tipo assim, tem um momento do culto, então vocês vão tocar ali de 4 a 5 louvores. Aí a gente não faz celebração durante o culto, porque nos retiros a gente faz mais um momento de adoração. Aí quando a gente encerra o culto, a gente separa de 1 hora e meia de celebração. Eu falei, mas como assim celebração? É vocês tocando por 1 hora e pouco ali, irmão. E só a música da galera pular e dançar. Falei, cara, tô lascado, mano. Da onde eu vou achar repertório? Não é nem repertório. Da onde que eu vou tirar voz pra cantar tudo isso aí? No outro dia eu tinha outro retiro pra ir tocar. Falei, mano, eu não vou dar conta de cantar sozinho. Eu preciso de gente pra cantar comigo. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Luísa e mandei mensagem pra mais uma menina da igreja. Iam as duas e iam me ajudar. Eu montei um repertório ali e tal, separando as músicas pra cada um. Aí no dia do ensaio, que tipo assim, a gente ia ensaiar o retiro, acho que era no sábado, a gente ensaiou acho que na quarta, foi uns dias antes, a outra menina desmarcou, falou, não vou mais. Meu primeiro contato com o Luiz foi assim, seguinte, a outra não vem, então todas as músicas que tá lá pra mulher é você que vai cantar. Tipo, ela nunca tinha tido uma experiência com a banda, e ela já chegou tendo que cantar uma porrada de música. E daí chegou e não sei mais, né? Porque me salvou, cara, porque eu falo assim, agora falando da questão da parte técnica ali, às vezes é cansativo, cara. Né, cantar muito ali acaba desgastando, igual eu falei, hoje eu tô me educando um pouquinho mais nessa questão dos tons, das músicas ali e tal, mas eu não entendi que eu envelheci, sabe? Aí eu fico com aquelas músicas lá de 2010, com aqueles tons lá nas alturas e canto 3, 4 músicas e a voz acaba, velho. Então hoje eu tô me reeducando e tal, e com isso a Luísa entrou pra me ajudar nisso mesmo, né? Hoje a Luísa, ela não é um backing vocal da banda, ela é vocal da banda junto comigo. Nós dividimos as ministrações, eu canto e ela canta também, né? Nós dividimos as canções ali pra ministrar mesmo. E, cara, foi top, tem sido um desafio, né? Cara, é uma responsabilidade, querendo ou não, né? Igual ela falou sobre a questão dos pais dela, os pais dela conhecem ela, permitiram muito na confiança dela, mas a partir de então, ela caminhar com a gente, acaba se tornando uma responsabilidade nossa, que a gente precisa cuidar, a gente precisa ter cuidado também, pra ela não se sentir, né, ofendida ou coisa assim, ou deslocada, né? A gente precisa respeitar, entender. É um tratamento diferente, né? Não é esses marmanjos que eu tô acostumado a lidar, é diferente. E tem essa questão também de todo esse cuidado, porque, querendo ou não, tem a família, tem os pais, tem tudo por trás que a gente precisa ter esse cuidado. Então é um desafio diferente, né? Mas tem sido bom, tem dado muito certo, né? Tem sido bênção, cara. Tem sido assim, fora... tem superado todas as expectativas assim, internas e externas também, né? A galera recebeu muito bem a Luísa também, a galera que acompanha a gente, que caminha com a gente, que gosta da banda, né? Não teve nenhuma crítica, todos foi assim, cara, agora vocês... Aí tipo assim, a palavra que eu mais ouvi foi tipo assim, cara, agora chegou o que faltava, tipo assim, a banda já tava legal, mas faltava alguma coisa, e era um vocal feminino, tipo assim, de responsa, que chegasse ali e bancasse, que ela tem essa carinha tímida, né, que não, quase não gosta de falar, mas dá o microfone na mão dela, ela desossa, mano. Entra nas musiconas lá, entra rasgando e a galera fica, meu Deus, pra falar, fala baixinho, pra cantar, chega arrebentando. Então tem sido uma experiência diferente, cara. É diferente. No mínimo diferente, pra falar. Né? Luísa, e conta pra gente a tua versão, a tua visão de tudo isso que o Juninho contou pra ele. Verdade, né? Então, eu fiquei sabendo meio das audições lá e, nossa, eu fiquei, tipo assim, meio surpresa, porque na audição eu saí traumatizada daquele negócio. Porque, tipo assim, era pra gente escolher uma música e cantar Que Ruge o Leão, né? Essa era a música fixa e daí a gente escolhia mais uma pra cantar. E daí eu escolhi Sobre as Águas, que é uma música, tipo, no tom original ela é muito alta. E daí eu falei assim, nossa, acho que vou, né?
E daí, quando eu cheguei lá, eu comecei a cantar assim. E daí juntou nervosismo, a altura. E daí, pra mim, assim, na minha cabeça tinha sido um desastre. E daí que o Leão foi mais ou menos assim. E daí... Não sabia, né? Não esperava. Mas agora, contando mais pra frente, quando ele me chamou, eu fui correndo assim contar pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Fernandinho me chamou. Fernandinho me chamou pra cantar. E daí eu já tinha falado com ela, né? Nossa igreja tem uma banda. E daí eu já tinha mostrado o clipe deles, que eles tinham feito, né, pra ela, e ela gostou também. E daí ela falou assim, legal. Tipo, e ela falou que era pra eu conversar com Deus, né? E, tipo assim, ver se ele permitia, se era, tipo, se estava de acordo com os planos dele. E daí deu no que deu, né? Juninho, a gente falava, né, alguns minutos atrás, sobre realmente pessoas sendo levantadas por Deus pra fazer a obra dele, né? Pra levar o evangelho dele. E na idade dela, é difícil você ver, né? É muito difícil. Eu queria fazer uma pergunta diretamente pra você, mais uma vez, que não tá no nosso script. É assim, você já parou pra pensar na responsabilidade que é na idade que você tem, sendo mulher? Não responsabilidade assim porque é um peso, mas a responsabilidade da... Porque assim, ela tem a idade de adolescente. Sim. Você já chegou a pensar assim, falou, nossa, eu tô sendo um mega espelho pra todos esses adolescentes. Você tem ideia que mais ou menos daqui, sei lá, uns 5 anos você pode ser líder deles, você pode ter, quem sabe, tua própria banda, pode ser famosa, a gente não sabe. Ela pode me aposentar da Exatamente. Você já fez essa autoanálise, assim, da onde Deus tem te colocado? E às vezes eu paro pra pensar, assim, tipo, porque as pessoas, eu vejo muitas pessoas na rede social, assim, falando assim, nossa, aproveitem a vida. E daí tendo, tipo, às vezes, sendo menor, que eu, sendo mais novas que eu, no caso, e falando de aproveitar a vida de uma certa maneira, assim, meio diferente. E eu tive essa oportunidade, mas eu escolhi a seguir a Cristo, porque é o melhor, né? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu avisei. Meu Deus, meu Deus. Sobe o tom aí. Tava em ré, ele só Mano, a gente, o dia da Luísa, mano. só faz um si maior rapidão ali, já solta a família, só pra não ver o negócio. A gente já subiu essa música, acho que uns 2 tons com ela. Coitada, se mata pra cantar. Conheço a Luísa, né, lá no espaço da Sâmia. Mas eu não imaginava que teria todo essa vozeirão aí dentro aí. É diferente, né? Porque conversando com ela tem uma voz muito suave, né? É diferente, né? Mas tem um potencial incrível, cara. É difícil, como eu falei, é difícil a gente ver pessoas nessa idade, dessa nova geração, né? Com disponibilidade, com coração em Deus pra querer fazer a obra. Porque muita gente, a gente sabe que se tivesse uma voz dessa, que nem ela falou, ela teve várias oportunidades. Quem sabe uma outra... Quantas outras meninas não têm uma voz dessa, mas tá usando pra outros tipos de coisa, buscando fora, buscando em outros lugares onde não vai ter sentido nenhum pra vida, né? Então, fico muito feliz mesmo, como músico mesmo, assim, fico muito feliz de ver que Deus tá levantando um povo abençoado pela obra, assim, sabe? Quero aqui dar os parabéns pra Nath, a mãe da Luísa. Continue acreditando na sua filha, certo? Deus abençoe, Luísa, a sua voz, e que você possa ser realmente, como você disse, o espelho para essa geração, hein? Amém? Amém. Então, Thiago, damos início agora ao nosso terceiro bloco, né? Para continuar apresentando o restante da banda da Talit, né?
A gente tá aqui agora com o baterista da banda, o Gili, né? Gili, seja muito bem-vindo. Como a gente já deixou bem claro, a gente ficou muito feliz de receber vocês aqui. Seja muito bem-vindo e que Deus continue te usando naquela bateria e onde vocês estiverem por aí. Amém. É uma honra pra gente aqui, né? Pra mim também, pessoal aqui da Graça Cash, né? Pessoal abençoado aí, né? Menos Juninho não gosta muito, mas, né? É uma honra a gente estar aqui, né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar aí. De hater a baterista. Aqui, né? O mais amado da banda, né? O mais humilde, né? Que intercede sou eu, né? O baterista, né? Sempre é o baterista da banda. Antes de nós começar, eu preciso contar, cara. Isso aí tem que... Só uma pergunta. O Juninho dá muito lado, cara. Você tem Bíblia? Mano, o Gili era o cara que torcia o nariz pra nós, mano. Na primeira formação da banda, odiar é uma palavra forte, né, Gili? Mas era um haterzão daquele assim que se ele pudesse inventar uma fake news pra queimar nós, ele inventava. Quando ele viu, irmão, ele tava lá tocando bateria pra nós e a galera que falava mal ficou brava com ele. Ele falou, mas você falava mal dos caras e agora tá tocando com eles. Não é, gente... Converti o hater. Não. Eu só sou na minha, só aí os caras confundem com ser mala. Né, não sei se eu posso comentar rapidinho dessa história, mas quando eu entrei na igreja, né, a Thalys já existia, né? Na verdade tava começando a Thalys, né? Tava começando. E aí eu pensei, que esse negócio de banda, os caras, né? É todo um só. É criador, Ministério Louvor, que esse negócio de Thalys? Os caras querem colocar nome no Ministério Louvor. Daí já tinha assim. Mas é muito doido, algo assim, eu entendo assim que Deus tem propósito pra tudo, cara. E o propósito dele vai muito além do que a gente pensa, vai muito além do que a gente planeja, né? Vai muito além do que a gente quer. A gente é crente, a gente é prova viva disso, né? Às vezes a gente planeja algo e é aquilo em nossas mãos, mas chega uma hora e Deus fala, não é isso. É o que eu quero pra tua vida, entendeu? E sempre o que ele quer pra nossa vida é muito melhor, né? Eu entendo assim. E é aquele negócio de deixar nas mãos dele, né? Às vezes você não entende no começo, mas lá na frente você entende, nossa, cara, era isso mesmo. Era esse caminho que eu precisava seguir, era esse caminho que eu precisava ir, porque é Deus me levando, não é eu indo com minhas próprias pernas. E a banda foi assim também, né? Eu tocava em outro ministério, né? Tocava nem bateria, eu tocava guitarra em outro ministério e a gente meio que não conversava, né? Eu acho que conversava só com o Jefinho, né? Que era o guitarra o antigo da época. Careca. E não conversava com o pessoal. Então você tem aquele pré-conceito assim, né? Tipo assim, ver os caras lá em cima. Querendo ou não, quando você tá lá em cima, quando você faz alguma coisa, sendo na igreja ou fora da igreja, quando você faz algo a mais, chama atenção. E às vezes chama uma atenção ruim ou uma atenção boa, né? Então E aquele tempo eu tinha esse preconceito e tal, eu nunca conversei com o pessoal. Falei, esse cara nem olha, esse cara nem tá nem aí, né? Mas Deus, ele age umas coisas meio doidas, assim, né? Daí foi de uma foto de um baterista lá que me chamaram. Nossa, gente, foi terrível. Aí, cara, imagina você. Se eu não gosto do pessoal, né? Eu já tinha mal conversado, assim, esse pessoal fez um convite, o primeiro convite não aceitei. Pensei, não é assim também, né? Tem que valorizar. Valorizar o passe, né? Aí a primeira agenda não aceitei. Né? Segundo mandaram de novo. Deve ser, vamos. Era lá em Ortigueira. Lá em Ortigueira. E aí fui, cara, sabe que quando você se sente, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Tipo, não fala mal dos caras. E eu tô aqui com os caras, entendeu? De nada a ver comigo e tal. E eu, cara... Só que ao mesmo tempo era um sentimento meio doido, assim. Que era um sentimento assim, você precisa estar aí, entendeu? Tipo, era Deus já falando, já começando a moldar ali, tipo assim, falando assim, é um propósito, é alguma coisa. Não é à toa que eu juntei, não é à toa que você tá aí. Mas foi terrível. A gente foi tocar, eu tava nervoso, toquei tudo errado, hoje ninguém odiou. Né? Depois É verdade. Aquele tribal, agenda, sabe quem inventou aquela música? Como é que é aquela? Vem me buscar. Vem me buscar, cara. Nunca na hora do tribal, na hora de tirar um 10, cara, mas ele fez um tribal tão feio, cara. Nossa, mas ele fez um tribal tão vesgo, que eu falei, meu Deus, que saudade do batera antigo.
Já tava nervoso. Os caras me mandam fazer um tribal ainda, cara. Tava voltando a tocar bateria depois de anos. E deixa eu falar, normalmente essa música, o instrumental puxa mais rápido, porque na hora de fazer o tribal, o baterista não consegue acompanhar. Não adianta, se não fizer no ritmo correto, cara, não faz. Não faz. Quando puxou ali, as adoras. Já comecei a suar. Ai, meu Deus do céu, Deus me ajude. Daí foi terrível, mas daí, cara, igual aquela parada, é o propósito. E eu entendo assim, cara. E eu acredito que a música não tem nada a ver. Eu acho que a música não é o importante, não é o principal. Eu acho que você pegar teu instrumento, o teu talento é legal, é massa, Deus usa, beleza. Mas o principal sempre vai ser o propósito. Sempre vai ser o propósito. E Deus, ele é ótimo em usar a música como propósito. E isso é incrível, cara. Incrível. Então quando a gente entender essa parte que você não tá ali só para tocar, né? Isso, eu vejo assim que é o problema de muitas pessoas. Tem muitas pessoas na igreja que estão ali, fazem alguma coisa, mas não sabem por que estão fazendo, né? Algumas pessoas que estão ali, eu sou do ministério de, sei lá, de intercessão. Sou do ministério de limpeza, né? Não importa o ministério. Só que as pessoas, às vezes, a maioria, elas não sabem por que aquilo. Não sabem por que Deus me colocou para me limpar o banheiro. Não sabe por que Deus me colocou para me atender os carros na frente da igreja. Então, e foi algo doido, que daí a gente começou ali, acho que Deus começou a moldar, né? Moldar o projeto dele. Foi começando a moldar o projeto dele, tanto o pensamento como pessoas. E eu comecei a entender o propósito do porquê que eu tava junto com os PA, né? E ali foi juntando família, foi formando uma família, né? E até então eu não era da banda ainda, né? Eu só tava participando. Aí o Juninho, né? Como fala pouco, um dia mandou mensagem pra mim, a gente ficou aqui uns 2 horas mandando áudio de 7 minutos. Pra todo mundo, mas cara, quando eu conversei realmente com o Juninho, assim, tipo, a gente conversou, me trocou ideia, assim, bem sincero, falei, cara, não que eu tava com a minha cabeça, né? Não que nada a ver, né? De fazer pré-julgamento e tal. É um mal ainda hoje, mas... Mentira, mas ali a gente entendeu que... Ali a gente entendeu que tinha um propósito aqui, tá ligado? Só quando você conversa com a pessoa, representa que você já conheceu ela há muito tempo, tá ligado? Isso foi eu com o Juninho, né? Eu não tinha ainda conversado muito bem com os PA, né? O Marfute não era da banda ainda. Mas ali eu comecei a entender isso, entender o propósito. Então, e ali foi fluindo, né? Foi fluindo, a gente deixou ser levado, cara. Isso que é o mais doido. A gente tinha um projeto, mas a gente deixou ser levado pelo projeto de Deus. E Deus tá fazendo até hoje. Deus tá fazendo coisas assim que, igual aquela parada de não tem nada a ver com a música, mas Deus usa a música e usa a gente para que transmita uma mensagem dele, né? A gente tem já testemunhos de pessoas que nossa ministração, né? Deus falou com ela, né? Deus curou, né? Deus, cara, isso é muito doido. Isso que eu entendo que é por isso que a gente está aqui. Por isso que eu aprendi a tocar o meu instrumento. Por isso que o Juninho aprendeu a cantar. Por isso que o pessoal aprendeu a tocar. Acho que é por isso. Acho que o final de tudo não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero. O final de tudo é o que Deus quer através de nós. E a gente está entendendo até hoje, né? A gente está fluindo, a gente está crescendo aos poucos. E pela misericórdia de Deus, né? Não é pela nossa. Mas hoje eu gosto do pessoal, o pessoal é muito, né, legal. A gente troca ideia, a gente é assim mesmo, descontraído, dando risada. E é assim que a gente leva o evangelho. O evangelho não é um evangelho sério, 100%, não é um evangelho, meu Deus, cara, você precisa ser alegre, você precisa amar o que você tá fazendo. E eu amo de coração, eu amo ser baterista. Já que você não quer que eu te chame pela razão social, eu vou te chamar de Gil. Conta pra gente como que você entendeu realmente que a música tava te aproximando mais de Deus. Como que foi esse processo? Cara, eu na verdade, desde criança, eu nasci com na verdade, meu pai é músico, né? Meu pai é baixista. E desde criança eu vi, eu não entendi. Na verdade, a primeira vez que ele comprou um amplificador, ele comprou aquele, lembra, pessoas músicas aí vão saber, um Watts, né? Aquele amplificadorzão grandão. Esse é bom, hein? Esse é relembro. Aí comprou um zerinho, assim, e ele comprou uma palheta. Ele já tinha um violãozinho, e ele comprou uma palhetinha e o Watts, a palhetinha verde, eu lembro até hoje. E aí eu, criança, nunca tinha acesso à música, nada, né? Peguei, olhei aquele negócio, nossa, deve ser embalagem, alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou morder. Tô com fome. Peguei, mastiguei tudo a paleta. Meu pai tinha comprado uma só aquele tempo. Tinha cachorro na casa, pelo menos falar que era o cachorro? Peguei, mastiguei, negócio em verdinho. Pensei, embalagem do amplificador, né? Achei que era chiclete. Não, era igual. Mastiguei, ele chegou, cara, e viu tudo mastigado. Ele se atentou, mas mas aí eu tive o primeiro acesso à música, né?
Eu vi o primeiro acesso à música minha foi... O primeiro acesso foi mastigando a palheta. Primeiro contato com Histórias comer que a uma gente palheta. não fica sabendo num culto de domingo. Não mesmo. Exatamente. Isso aí, inclusive, é exclusivo pra nós também. Acabei de ficar sabendo. Então, o primeiro contato foi vendo meu pai tocar na igreja, né? Eu era bem criança, eu tive acesso o meu primeiro instrumento foi a bateria, né? Que eu tive acesso a 5 anos de idade ali. Eu ia na igreja e o pastor da época lá, da Luz do Mundo, ele tinha comprado bateria zerinho, cara. E eu ia ficar olhando, assim, aquela bateria brilhando. Ninguém tocava, né? Não tinha música. Ele comprou pra comprar. Eu ficava olhando. E isso foi meses passando. E eu, cara, que vontade, cara. E eu via meu pai tocando e, cara, preciso estar ali perto, né? Quero estar junto do meu pai. Olha que massa, tipo, você ter esse contato musical junto com teu pai. E eu sempre quis isso. Mas eu olhava e não tinha oportunidade. O que eu fiz? Meu pai tinha um DVD da Voz da Verdade, de acho que 40 e poucos anos lá, um DVD especial de 40 e poucos anos. E eu lembro até hoje, Daniel, baterista. Esse DVD tinha, sei lá, 2 horas, parei, de show. Cara, todo dia, chegava da escola, eu tinha 5 anos de idade, então pegava meu estojinho, colocava o caderninho, né, certinho, igual uma bateria, assim, pegava os lápis e escutava inteirinho. Mastigando a palheta. Mastigando a palheta. Mas escutava inteirinho o DVD e tentava tocar em cima. Brincando. Tipo assim, não era aquele que cara, 5 anos, você nem sabe que você come, né? Nem sabe o que você tá fazendo, mas Deus ali já tava meio inserindo a música no meu pensamento, né? E aquela vontade, aquela sede, aquela vontade de tocar, e eu colocava todo o DVD. Chegou um tempo de tanto que eu vi aquele DVD que eu decorei nota por nota do Daniel tocando. Nota por nota. Solo, tinha um momento que tinha um solo de bateria, eu decorei o solo inteirinho do show inteiro. E assim eu aprendi a tocar bateria. Assim que a música inseriu na minha vida. Daí a bateria Lada, que estava separada, um dia deram oportunidade no ensaio. Eu peguei e sabia tocar. Então é igual a gente volta lá do começo. É Deus mudando ali. A gente não entende algumas coisas, mas é Deus já trabalhando, né? E com isso, todo instrumento que eu aprendi a tocar, né? Violão, guitarra, baixo, foi tudo por necessidade. Então a gente era de uma igreja bem humilde. E eu tocava bateria, daí o violão surgiu assim. Eu aprendi a tocar violão porque na hora da Santa Ceia, o músico que tocava violão, ele fazia ceia, ele era pastor também. Então ele ia fazer ceia e não tinha louvor, né? Não tinha quem tocasse. Então eu aprendi a fazer os acordezinhos ali do hino da harpa ali e aprendi a tocar violão. Né? Guitarra, meu pai tinha comprado uma guitarra, né? Tava lá parado, eu olhei, mas que é esse negócio? Aí liguei assim, olhei, apertei drive. Nossa, aquilo lá foi... Aí surgiu, né, uma explosão, igual aquele mesmo. Que som que é esse, cara? Já virou meu lado roqueiro, né? Mas isso falando da parte técnica, né? E da parte espiritual, cara, foi a música, assim, me curou de muita coisa. Muita coisa mesmo. Desde a infância, sofri muito por questão familiar, por questão de ficar sozinho e igual eu falei, né? Deus, ele usa muito bem a música para mostrar o poder dele. Ele usa muito bem a música para falar com a gente. E isso é experiência própria, né? A música me curou de depressão, a música me curou de solidão. Não a música, mas Deus através da música, né? Foi uma ferramenta maravilhosa na minha vida, né? Curou pessoas. A música, né? Até cientificamente comprovando, ela cura até câncer, cara. Então, você acha que Deus não vai usar isso? Exato? Então, para mim, é o essencial. É algo assim que me fez, que Deus usou a música para que eu estivesse aqui hoje. Eu acho que em resumo é isso. Porque quando você... principalmente o pessoal, os jovens estão vendo hoje em dia, a gente tem muito acesso a muita coisa ruim. A gente é oferecido muita coisa ruim pra gente, né? Ainda mais, cada vez mais que o mundo tá se desenvolvendo, tá crescendo. Cara, é só você ligar a TV. Você não precisa nem sair de casa mais. É só você ligar a TV que você já vê coisa errada. Você já vê coisa que não é pra ver. E ainda mais quando você está em fase de desenvolvimento do teu cérebro, cara, aquilo lá é um veneno pra você. É um veneno. Então o mundo oferece muita coisa ruim. E quando Deus, ele pega algo e insere na tua cabeça, que é fora do padrão, que é fora do cotidiano, que é fora do que o mundo quer, cara, isso é maravilhoso. Então, isso pra mim foi o que salvou minha vida. A música foi o que salvou minha vida. Foi que eu aceitei no lugar de droga, no lugar de bebida, no lugar de prostituição, no lugar de qualquer outra coisa, cara, que o mundo oferece.
Deus usou a música para que eu aceitasse isso e que até hoje fosse algo, uma válvula de escape, fosse algo que curasse a minha vida, para que através do meu talento, através do talento do pessoal aqui, a gente possa transmitir também para outras pessoas. Interesse, às vezes, né, de tocar algum instrumento, ou interesse de ministrar, ou interesse só de escutar. Entendeu? Só o fato da pessoa querer escutar, cara, ó, que legal aquela banda, que legal aquele ministério lá, vou escutar pra ver. Que coisa que acontece já, né? Do pessoal ter interesse, às vezes nem tem o pessoal do mundo nem por causa de Deus, né? Por causa que, cara, o som legal dos caras, entendeu? É uma forma de evangelismo, cara. Eu vejo que é uma forma de evangelismo. É uma forma que você tá conseguindo falar da palavra de Deus de uma forma descontraída, né? O Juninho faz parte do motoclube lá do Esquadrão também, né? Que é outra vertente também, assim, que é fora do padrão, cara. E eu amo isso. Eu amo essas coisas assim que foge fora do padrão e isso consegue puxar aquelas pessoas para Cristo. Isso é o importante. Então isso já volta lá no propósito, né? De você usar ferramentas para que puxe pessoas para Cristo. E isso é importante. Me puxou, transformou a minha vida, transformou a vida de muitas pessoas aqui e creio que está transformando cada dia mais. Então a música é muito importante para a gente. A gente sempre deixa claro aqui, né, Thiago, que a gente não pega, não abre a Bíblia assim, vamos fazer uma ministração como de um culto de domingo. O que a gente sempre deixa indagado aqui, né, Thiago, é que a gente fala coisas do nosso dia a dia, coisas que Deus faz na nossa vida, para que outras pessoas ouçam também, né, e sejam abençoadas da mesma maneira. E através da música a gente veja que realmente, da maneira que Deus te usou, que foi a música para te curar da depressão, que nem você falou, para te curar da solidão, que como eu deixei claro há alguns minutos atrás, que se não fosse num culto de domingo, não fosse um momento como esse, a gente não queria saber, né? A gente vê que realmente você usou da música, Deus usou da música para te abençoar e você tá usando da música para abençoar outras pessoas, né? Mas partindo um pouco para frente ali, agora fazer uma pergunta pro Juninho, como, Juninho, que você enxerga a adoração ali em cima do púlpito como uma missão e não uma performance? Porque hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia a galera tá muito mais preocupada em performance, em não errar a nota, em não errar o tribal, né, do que é realmente o verdadeiro propósito, como disse nosso amigo Gili. Cara, isso é uma pergunta muito boa, porque, Giovanni, assim, mano, é exatamente sobre isso que a gente tem ministrado esse ano, né? Os meninos tá de prova, cara. Eu cheguei esse ano, no início do ano, pros meninos, falei, mano, massa, a gente tem buscado tanto melhorar a nossa parte técnica, a gente tem buscado tanto melhorar os nossos equipamentos, cara, e tudo isso é top, mano, e tudo isso é válido, né? Eu não vou falar que isso é errado, que você não tem que procurar evoluir tecnicamente, que você não tem que procurar ter um bom equipamento, que você não tem que procurar ter um bom repertório, não é isso. Só que eu cheguei para os meninos e mais de uma vez esse ano eu falei para eles, cara, mas e o Espírito Santo fica onde? E o Espírito Santo tá onde nesse momento, cara? Quando a gente sobe no altar ali, e aonde ele fica? Né? Pô, eu tô tão preocupado com o meu set de pedal, com o meu violão, com a minha guitarra, com o meu baixo, com a minha bateria, com meus pratos. E a presença do Espírito Santo, mano? Então isso é uma parada que essa pergunta é muito boa, porque é exatamente sobre isso que a gente tem ministrado no nosso coração. Porque a gente tá hoje vivendo uma fase dentro da Talit em que a gente também precisa ter que se preocupar com a performance. Precisa, né, cara? As pessoas, elas querem ouvir algo de qualidade também, né? A pessoa, coitada, que tá sentada no culto lá, ela não merece também chegar numa igreja e ouvir um louvor tudo errado, tudo atravessado, desafinado. Ah, mas tem unção. Tribal, mal feito. Calma aí, cara. Eu já vou um pouquinho na contramão disso aí. Eu acredito que só a técnica não é o suficiente, mas também só espiritualizar tudo também não dá, né? São duas coisas que elas precisam caminhar de mão dada. Né, mas o importante, assim, o que a gente tem aplicado, cara, a performance, ela fica onde? Nos bastidores. É ali que ela fica a performance. Quando eu tô na minha casa, eu penso no repertório, eu penso em tirar as músicas durante o ensaio, né? Ali é a técnica, é a performance, entre aspas. É ali que eu vou me preocupar. Porque a partir do momento em que eu estiver em cima do altar para viver um momento de adoração com a igreja, porque é isso que a gente precisa entender também, irmão. Nós que ministramos louvor,
O que vai acontecer em cima do altar é reflexo do que a gente busca no nosso secreto. Então, eu não estou ali para fechar o meu olho, começar a chorar e sentir a presença do Espírito Santo e azar da igreja. Eu estou ali por responsabilidade do Ministério do Louvor é trazer a adoração para a igreja. Então, quando eu subo em cima do altar, ali é um momento de adoração. A minha vida de oração e busca a Deus é no particular. Eu tenho a minha, o Gil tem a dele, o PJ tem a dele, o Marfute tem a dele, a Luísa tem a dela, o Léo tem a dele. Nós buscamos no secreto, nós buscamos com banda. E nós procuramos melhorar tecnicamente nos bastidores. Mas em cima do altar é um momento de adoração. Mas é um momento em que a gente leva a igreja à adoração. É um momento onde a gente entrega aquilo que Deus nos deu. É um momento que a gente entrega. O que Deus nos deu? Deus nos deu a técnica. É Deus que nos abençoou com isso. O ministério, quem nos deu foi Deus. O Gil, ele não começou comendo uma palheta. Essa vai virar meme. Vai virar meme. Nos bastidores de vocês ali vai virar meme. Assim, não foi, tipo assim, uma criança curiosa que montou uma bateria de estojo ali e começou a tocar. Ali já era o Espírito Santo ministrando no coração dele o que ele precisava fazer, qual era o chamado dele, qual era o ministério dele. Quando eu comecei com 10 anos, cara, a tocar na igreja, né, não era uma criança curiosa que pegou um violãozinho de nylon e começou a usar de contrabaixo na casa para ensaiar, para começar a tocar nos cultos. Não, já era o Espírito Santo definindo um propósito na minha vida. Então, a partir dali a gente vai moldando a nossa performance junto com a nossa adoração. Cara, é uma linha assim que às vezes fica até um pouco difícil de você conseguir separar. Porque quem foca muito na performance perde a adoração. E quem foca muito às vezes na adoração acaba se perdendo na performance. Eu acho que são duas coisas que precisam, e não sei se a maioria das pessoas vão concordar comigo nisso, mas eu acredito que são duas coisas que precisam caminhar juntas. Porque, por exemplo, esse violão que a gente tocou, né? O teu violão você me emprestou. É um bom violão. É um violão que vai trazer uma qualidade melhor. Por que você tem esse violão? Ah, para mim, adoração, Deus tá nem aí com a qualidade do teu violão. Para Deus não importa se você tá tocando com violão, se você não tem violão nenhum. Porque a tua adoração não está necessariamente ligada ao som que você está reproduzindo durante um louvor. Você tem um bom equipamento porque você está preocupado com a tua performance. Você quer que o som saia bom. Você quer que a qualidade seja bem feita. Por que vocês se preocuparam com cada detalhe desse podcast? Isso é por técnica, isso é performance. O resultado positivo vem da adoração, ela vem através de uma boa performance. De um cuidado, cara. Isso aqui, você buscar uma boa performance é uma forma de adoração. Eu estou buscando fazer o melhor que eu tenho para Deus. Então, logo, se a minha performance está sendo boa, eu estou entregando o meu melhor. Então eu acho que, tipo assim, é difícil, é muito difícil separar isso, porque muitas vezes a gente se perde nisso. Porque foi um dia que eu cheguei pros meninos e falei, cara, o Espírito Santo me cobrou. Me cobrou, e me cobrou forte, porque eu fiquei em uma fase muito preocupado com o que a gente estava apresentando tecnicamente, com o som que estava saindo, a qualidade do som que estava saindo, e às vezes deixando em segundo plano qual era a vontade do Espírito Santo para aquele momento. Então a gente hoje tem buscado sim melhorar em todos os aspectos, tanto técnico, tanto performance, quanto espiritual, quanto a adoração, porque são válidos, cara. Eu acredito, cara, eu sou muito contra aquelas pessoas que irmão, pega qualquer um só porque acha que tem unção e vem cá e faz isso aqui, você não. Eu acho que Deus, ele trabalha com ordem, decência, as coisas dele, ele tem um direcionamento. Deus, que se Deus te levantou para fazer, ele vai te capacitar. E se ele vai te capacitar, é porque ele quer uma boa performance daquilo que ele está te capacitando. Por que ele te capacitaria? Por que um pastor tem que estudar? Por que um pastor tem que ter teologia, tem que ter um seminário? Para quê? Se é só abrir a Bíblia e sair falando, então? É assim que funciona? Não é. O cara, ele tem que ter domínio sobre o que ele fala, sobre o que ele prega, sobre o que ele testemunha. Isso é uma performance. A adoração vem junto com ela. A adoração, ela caminha junto com a performance, cara. Então, é uma pergunta difícil de responder, cara. Mas hoje eu falo pra você assim, uma coisa é consequência da outra. Né? A nossa qualidade da nossa performance é justamente ligado com aquilo que Deus nos deu. E automaticamente eu fazendo o melhor dentro daquilo que Deus me capacitou para fazer, eu também estou adorando a Ele. Essa é a minha visão.
né? Tem pessoas que podem estar nos assistindo que estão olhando para eles falando, o cara tá falando um monte de bobagem. Amém. Que Deus abençoe a opinião de quem pensa assim também. A minha opinião é procurar servir com excelência naquilo que Deus me chamou. Como a gente falou, né? Nós dividimos em blocos hoje para apresentar todo mundo da banda. E agora eu quero apresentar para vocês o Felipe Marfucci. Eu tenho uma parcela aí desse assunto que a gente vai conversar, né? Sobre a conversão, certo? E também como ser improvável, porque é algo que me chamou muita atenção na bio de vocês, né? Que é uma banda de improváveis. Conta pra gente, Marfucci. Primeiramente, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Sou Marfucci, sou guitarrista da banda Talit, né? O Thiago eu já conheço há um bom tempo, né? O Tanei e o Giovanni eu conheço há um bom tempo. A gente já tocou junto já em outros ministérios, né? A gente já teve aí já uma caminhada junto, né? O Thiago também, eu já tive uma caminhada junto do passado, né? Também a gente eu participava da célula que era do Thiago, na época da Igreja Batista, né? E assim, então, voltando à questão do improvável, né? Você questionou o que seria o improvável ali na bio da nossa banda, ali no Instagram, né? Aí, então, pra mim, voltando assim, um contexto um pouco bíblico, né? O improvável, o que Deus usou de homens na Bíblia de improvável, posso usar como exemplo o próprio Saulo, né? Ali que o Saulo era um perseguidor de cristãos, né? Assim, no caso da Bíblia, que no fim acabou encontrando Jesus e se tornou Paulo, né? Uma pessoa de um dos maiores exemplos dentro da Bíblia, né? E assim, voltando hoje, o que seria assim, a gente tem... eu sou um exemplo mesmo que talvez não... Se falar, não dou nada pro Marfucci, ele não tem a capacidade de estar lá, de estar ministrando assim, e a gente acaba se tornando um canal de Deus, assim, porque assim, Deus é Deus, né? Independente da gente, ele não deixou de ser Deus, né? Passou tanto tempo assim, ele usou pessoas, usou cruzadas assim para transformar, curar pessoas assim, e ele vai estar lá, né? Assim, ele usa a gente como canal, né? A gente transmite a mensagem dele buscando atingir as pessoas, né? Impactar as pessoas através de Deus, da palavra de Deus, das nossas canções, no caso, né? Assim, como meu instrumento é guitarra, sempre procurar dar, assim, o melhor para estar, assim, trazendo bastante... Assim, a unção de Deus para as pessoas, né? Demonstrando que Deus fez nas nossas vidas para poder também... Deus tá curando através da nossa banda, né? Tá transmitindo, trazendo as pessoas para Deus, né? E para você, Júnior, o que é ser improvável? Mano, a bio, né? Os improváveis, foi uma ministração, tem o vídeo, né? É o vídeo quando a gente oficialmente se torna Talit, né? É a ministração quando que eu falo, porque naquele momento, cara, os 5 que estavam ali, e por incrível que pareça, por mais as mudanças que aconteceram, isso continuou sendo realidade dentro da banda. Aquela banda era exatamente formada por pessoas que, cara, absolutamente ninguém na igreja mais dava nada. Pessoas que, tipo assim, que realmente estavam assim, cara, esse problema. Aquele ali, problema, sai fora. Fulano, problema. E sempre foi assim. Sempre foi assim, tipo, literalmente pessoas que, aos olhos de outras pessoas, tipo assim, não, pra que perder tempo com o Marfucci? Cara, o cara já saiu, era da igreja, saiu, tá lá, pra que perder tempo? Né? Eu falo pro Marfucci, sempre falei, cara, você tem um amigo, você tem um irmão, velho, que você não pode largar da mão nunca. Chama PJ. Cara, o que o PJ me enchia o saco, cara, mano. Vamos chamar o Marfucci pra cela. Mano, você tem que trazer o Marfucci pra cela. Você tem que trazer o Marfucci. Cara, por quê? Porque aos olhos das outras pessoas, o Marfucci, por determinadas escolhas da vida dele, não merecia mais estar lá. Né? Eu, por muito tempo, igual eu falei pra vocês ali, 2020 e 2021 foram 2 anos terríveis na minha vida, onde eu fiz escolhas terríveis que acabou gerando nas pessoas uma decepção com a minha pessoa, que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, esse piano, daí, desse fundo de poço que ele se enfiou, daí ele não sai mais. E foi assim com todos da banda.
Quando a Thalit nasceu, eu realmente fui formado por improváveis no sentido aos olhos humanos. Pessoas sem espaço, sem salvação aos olhos das pessoas. Foram muitas poucas pessoas que acreditaram na gente no começo. Hoje tem muita gente que vem e fala assim, nossa, a banda de vocês é abençoada. Mas no começo, né, torciam o nariz pra gente. No começo não acreditavam que isso daria certo. Mas nós somos improváveis porque não foi nada feito da nossa vontade. A nossa vontade foi assim, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Era só isso. Deus, o que eu sei fazer? Eu sei tocar. E eu sei cantar. Foi isso que o Senhor me deu. Esse é o meu ministério. É isso que Deus chamou o Marfute para tocar. Então ele entregou o que ele sabe fazer nas mãos de Deus. E o resto foi ele que fez. Então, e hoje, né, eu até brinco com os piá. Antes de chamar, ninguém chamava. Agora eu tenho que ficar segurando as rédeas, porque senão todo mundo da igreja quer levar os piá para tocar. Daí eu fico sem música na minha escala. Então, é justamente por causa disso. Esses são os improváveis. É uma pessoa que aos olhos dos outros não é ninguém. Aos olhos das pessoas, talvez até vejam uma qualidade técnica, vejam uma qualidade de personalidade, mas acham que não vale a pena perder tempo. Acho que não vale a pena você gastar ali um tempo de oração, um tempo de comunhão. Né? Igual o Gil falou que antes, isso se aplica, eu procuro sempre aplicar com todos na banda. E ele fala, né? O Juninho faz isso. Falo, cara, porque eu precisei muito de alguém que só sentasse e me ouvisse. Cara, eu não precisava de oração, eu não precisava de sermão, eu só precisava de alguém que me ouvisse. Eu precisava de alguém que acreditasse pelo menos um pouquinho para eu ter força para levantar, cara. E eu encontrei nessa pessoa, essa pessoa na minha vida, lógico, tem a nossa família que nunca vai sair do nosso lado. Mas essa pessoa na minha vida foi o pastor Elinho, que passou aqui alguns episódios atrás. Foi aquele cara que quando eu tava jogado num canto da igreja e ninguém mais acreditava em mim, falou, cara, não importa o que aconteceu na tua vida, eu acredito em você. Eu acredito no ministério que Deus tem na tua vida. E você vai se reerguer e as coisas vão funcionar. E as coisas você vai dar a volta por cima. Então, a partir do momento que o pastor Elinho fez aquilo por mim, eu tento replicar sempre na vida dos meninos da banda, na vida da galera que vem caminhar com a gente hoje na nossa célula, que eu e Paty, a gente abriu novamente, dessa galera que vem caminhar com a gente. São pessoas que, aos olhos dos outros, estão deixadas de lado, estão largadas porque perderam a oportunidade. Mas, cara, quem somos nós para julgar quem perdeu, quem não perdeu, cara? Né? É só a gente olhar para os discípulos de Jesus. Quais deles ali a gente poderia considerar pessoas dignas de caminhar com Jesus? Nenhum. E mesmo assim, algo no coração deles chamou a atenção de Jesus e se tornaram quem se tornaram. Exemplos para nós. Né? Exemplos. Pessoas que hoje servem para a gente nortear a nossa vida. E se você for olhar aos olhos das pessoas daquela época, Mateus era odiado, foi esquecido, foi largado pela própria família porque traiu o próprio povo. Né? Então, cara, a gente precisa, o improvável da bio da banda e o porquê a gente se intitula assim, é porque de fato, e mesmo na época com os 5 iniciais, que hoje só sobrou eu e o PJ dos 5 começou, né? Mas a outra galera que foi chegando, que foi se enquadrando, é exatamente isso. Não só de quem tá em cima do altar, a galera dos bastidores também. Né? A gente é uma banda formada por uma galera que, tipo assim, tava assim, desacreditada, abandonada, e Deus vem e por algum motivo coloca algo no nosso coração que faz a gente reacender novamente a chama do ministério no coração das pessoas e, cara, tem dado muito certo. Mefibosete era o mais improvável a sentar na mesa. Pois é. Olha como é que foi o desfecho de tudo isso. Então, Davi, pô. Quem era Davi? Né? Então, se dentro da Bíblia é rica de histórias de pessoas assim como o Marfute falou, o nosso maior exemplo está na Bíblia, cara. A Bíblia é formada de improváveis. Né? Longe de nós comparar qualquer um deles, né? Né? Mas a gente... Exemplos deles. São exemplos que a gente pode olhar e falar assim, cara, se alguém está acreditando em mim, eu posso acreditar em mim. Né? Se pelo menos uma pessoa olhar para mim e falar assim, eu acredito, então eu posso sair de onde eu tô. Porque, cara, nós somos filho pródigo, velho. Né? Quando nós estamos longe, afastados, né? Nós somos filho pródigo. Então a decisão de voltar para casa do pai tem que partir de nós.
né? Lógico, o pai vai estar sempre de braço aberto esperando, mas quando a gente tá afastado, quando a gente tá longe, quando a gente enterra o nosso ministério, cara, nós não somos a ovelha perdida. A ovelha perdida nós éramos antes de conhecer Jesus pela primeira vez. A partir do momento que a gente já conhece Jesus e se afasta do caminho deles, a gente passa a ser filho pródigo. E a partir de então, a decisão do retorno tem que ser nossa. Mas o filho pródigo, quando ele chega na porteira da casa, ele enxerga o pai de braços abertos. E aquilo faz com que ele se motive ainda mais e corre até o pai e volta para o lugar dele. Então a gente procura isso, cara. É ser esse improvável mesmo, cara. Eu gosto de um desafio, cara. Eu sou meio louco da cabeça. Os outros falam assim, não vale a pena. Eu falei, vale. E já tomei muita porrada por causa disso. Já me botei muito na brecha por cara que não queria nada com nada, de fato. A gente sabe, você foi líder, vocês são líderes dentro da igreja, vocês sabem como é que é isso. Às vezes a gente se coloca na brecha por gente que não quer nada com nada. Mas a gente certo. Muitas vezes a gente é certo, se coloca na brecha por gente que quer mudança, por gente que quer ser diferente, por gente que quer ser considerado um improvável. Então é isso, cara. O improvável da banda é isso. É uma galera que ninguém dava nada. Mas hoje Deus tem usado. A gente continua sendo nada. Mas pelo menos a gente tem sido usado por Deus. O Juninho falou, Thiago, eu acho que você vai lembrar, quando o pastor Elinho e a pastora Fran tiveram aqui, eles falaram exatamente isso, né, Thiago? Eles comentaram algo sobre realmente acreditar nas pessoas que realmente ninguém acredita. E é bacana a gente ouvir isso deles, porque a gente ouviu deles como pastores, e hoje, ouvindo você falando como discípulos, né, como discípulo deles, cara, para nós é mais gratificante ainda, porque a gente entende que Deus tem colocado aqui nessa mesa pessoas que realmente Ele separou para estar aqui. Sim. Né? A gente entende que aquilo que está sendo falado aqui é para uma pessoa talvez direcionada. Com certeza. Talvez muitas pessoas vão ver isso aqui. Muitas pessoas vão ouvir. Mas uma pessoa que tenha sido alcançada e que sejamos nós. Amém. A pessoa que acredite nele. Naquela pessoa que está no canto da igreja, que tá tentando suicídio, que está em depressão, que está querendo abandonar a família, que está querendo separar da esposa. Que sejamos nós. Se a gente não vê, que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra os nossos olhos, para que a gente veja e entenda que é isso que aquela pessoa precisa, como você precisava. Você não precisava de ninguém só precisava que te ouvisse, que sejamos nós, sentados numa mesa frente com uma pessoa que realmente precisa, porque um dia nós precisamos. Um dia nós precisamos e hoje a gente pode usar disso para ajudar outras pessoas, né, Thiago? Marfuti, como que é a sua visão sendo improvável dentro da banda? Cara, sua entrada, sua saída, seu retorno. Você sabe um pouco da história, né? Você teve também um tempo ali comigo, sabe que, assim, eu fui muito tratado, assim, por Deus ao longo desse tempo, né, que eu tive, assim, eu fui criado num lar cristão, né? Meus pais são cristãos, são já, assim, eu nasci, bem dizer, assim, dentro da igreja, assim. Comecei a tocar, assim, já um instrumento, já na minha adolescência ali, já comecei a ter interesse, tudo, e assim, já ia na igreja, tudo na Efraim, né? Antiga Efraim, eu acho que a maioria conhece aqui, né? Vocês são velho da igreja também. E ali eu conheci outros amigos músicos, né? Que me trouxe pra dentro da igreja. Eu comecei a ter interesse em questão de instrumento graças a eles, assim. E aí, na Efraim mesmo, aceitei Jesus, né? Ali eu acabei aceitando Jesus ali e comecei a minha caminhada dentro da igreja. Aí comecei a tocar guitarra, tocar violão, tocava em casa, e sempre aquele interesse de tocar na igreja, sempre aquele sonho de, eu quero tocar na igreja. Meus 14, 15 anos ali, né, mas não tinha muito, assim, aptidão pra estar lá em cima do púlpito, né, pra estar tocando, e sempre aquele sonho, quero tocar um dia, tá lá igual que os caras estão tocando, né, aquela referência e tal lá. E foi indo, passando o tempo, e eu conheci a Quadrangular, né, que foi um lugar onde eu me batizei, né. Até, assim, foi um lugar que me abriu muita porta, assim, conheci bastante pessoas que mudaram bastante minha vida, né. Lá, assim, eu passei um bom tempo, assim, tenho muita gratidão pela galera de lá, né, a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, e Deus foi abrindo portas pra mim, né, foi ao longo do tempo, assim, trazendo pessoas, assim, fui pra Igreja Batista também, fui em alguns encontros, conheci o Juninho, conheci o PJ, e a minha amizade, tanto com o Juninho falou, se não fosse graças ao PJ, minha amizade com o PJ vem desde, assim, acho dos 15 anos, né, P? 2009, 2010, que a gente foi num retiro, lembra aquele retiro que teve um megafone, né, a gente chegando na igreja, assim, foi algo que, assim, foi um divisor de águas na minha vida que eu não esqueço, eu acho que vou levar pela minha vida inteira, né, foi algo, assim, que eu, bem dizer que ele foi meu
né, abrir de mentes, assim, para o que é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é, assim, foi aquilo lá que me impactou bastante, assim, foi algo que, assim, pós-batismo, assim, eu bem dizer que é aquela pessoa que está conhecendo, iniciando a caminhada, foi o primeiro encontro. Aí eu conheci a Igreja Batista Betel, né, que é onde a gente pertence, né, nosso ministério pertence, e ali fui conhecendo pessoas, né, e tal, passou esse tempo ali, acabou que eu voltei para a Igreja Quadrangular, comecei a iniciar no Ministério do Louvor lá, já tava tocando guitarra, tudo, e passei um tempo lá, conheci pessoas como o Pedro também, eu acho que provavelmente vocês vão futuramente convidar ele para estar vindo no podcast também, que foi uma grande referência que me trouxe para a igreja também, buscou. E ali dentro da Quadrangular, assim, eu passei entre torno de 4, 5 anos e voltei para Batista, né? Eu voltei para Batista aí que eu conheci o Thiago lá, pertenci à célula dele, ele veio para me conhecer. E desde então, naquela caminhada, né? Com Deus, assim, e nada, assim... Tinha seus altos e baixos, assim, mas sempre eu tinha aquela ideia de que eu teria que estar na igreja, né? Aquela essência de estar na igreja, né? E aí eu frequentava a célula do Thiago e sempre aquela vontade, preciso voltar pro ministério, né? Já não estava introduzido no ministério tocava na Quadrangular, mas, assim, acabei saindo para ir para outra denominação, né? E naquela vontade de estar tocando, porque foi algo que, assim, que me aproximou de Deus, né? O instrumento hoje foi algo que assim, me trouxe Deus para minha vida, né? Não que hoje seja essencial ter que tocar guitarra para entrar na igreja, mas não. Mas é o que Deus me usa para mim estar impactando na vida das pessoas, né? Hoje foi o que Deus me deu, né? Assim, o meu talento e, assim, graças a Deus, assim, sou muito grato a Ele, né? E, assim, Deus não deixa de ser Deus, né? Deus tá lá e assim, eu quero sempre estar fazendo o melhor por Ele. E então, daí, voltando à questão na questão do Thiago ali, de estar me introduzindo no ministério. Na época era o Geração Davi, né? Que era o Gesiel, né? E eu via aqueles caras tocando e só, cara, fera, assim, o Juninho pertencia. Falava, cara do céu, os caras são fera, né? E aquela inspiração, cara, eu olhava, assim, referência, né? Eu olhava o Adilson, assim, que hoje é uma referência pra mim, dentro da igreja também, na guitarra, assim, eu penso, um cara, assim... exemplo, assim, pra mim, tanto de humildade, assim, tanto de guitarrista, assim, e falava, cara, eu quero tocar junto com esse cara, o cara é fera. E eu falava pro Thiago, e o Thiago, calma, vamos aos poucos, vamos conhecendo a galera, e ele me levava, eu tocava nas celas, trazia alguma coisa, assim, e tal, ele falou, vou te apresentar pro Gesiel. Daí a gente foi lá, comecei a frequentar os ensaios, né, tudo ali, e assim, entrei no ministério. Aí, antes disso, eu acho que conheci você, né, creio eu, no culto de primeira, né? Não lembro da ordem cronológica disso, mas... Rede Moriá, não, foi nesse intervalo. Rede Moriá, foi nesse meio termo. Acho que um pouquinho antes eu conheci o Juninho, comecei a tocar ali nos cultos de segunda, ali na extinta Rede Moriá. Aí era muito da hora, porque eu lembro que eu tocava contra os ministérios antes. Toquei com a Dani também, já no culto de primeira e tal. E aí o Juninho viu, vamos tocar comigo aqui no curso do primeiro. Um dia ali, espontâneo, ele acabei tocando ali. Eu acho que faltou um guitarrista lá, acabou que ele me chamou e eu comecei a tocar. Desde então, eu comecei a tocar com o Juninho ali, porque eu conheci o Juninho, né? Aí, beleza, eu falei, vamos voltar, quero entrar no Geração Davi, quero conhecer como que quero tocar nos cultos do domingo. Ele não queria ficar na categoria de base, ele queria ir pro time principal. Aí foi que o Thiago me apresentou, né? A galera ali e tal, e daí eu comecei a tocar nos cultos do domingo, né? Eu era, assim, bem dizer... Eu era muito tímido, eu tinha medo de fazer solo, errava bastante, e daí até que eu fui me criando, você vai criando casca, né? Você vai vendo que, assim, é Deus no controle, né, cara? Deus, ele não te dá uma cruz que você não possa carregar, né? Cara, e assim, ao decorrer dessa caminhada, Deus me mostrou muita coisa, cara, assim, tanto na música, tanto na igreja, cara, assim, me trouxe muita coisa boa. Eu sou grato por tudo que tenho, eu sou grato a Deus. Deus, assim... Eu tive, assim, um período que eu saí da igreja, igual, assim, tive meus desentendimentos, eu acabei tendo bastante frustrações, mas, assim, qualquer lugar, assim, que você vá, você acaba tendo. Mas se você manter o foco que é Deus, que é a palavra, que é o caminhar, o propósito que Ele coloca a gente nessas vidas, cara, a gente acaba deixando de viver o caminho que é realmente pra gente caminhar nessa terra, o propósito dessa terra. Desde então, passou um período ali,
acabou que eu saí da igreja, né? Eu creio que fiquei uns 3, 4 anos, né? Mais ou menos. Conheci minha atual futura esposa, né? A gente tá noivo hoje. E, cara, ela é uma pessoa criada dentro da igreja, né? Ela é da Assembleia, né? Até eu acho que ela vai estar nos assistindo. Beijo, amor. Te amo. Ah, meu Deus. A Karina, ela é criada na Assembleia, né? Aí daí ela é bem canelinha de ferro. Depois, né? Aí ela é criada na Assembleia, né? Canelinha de fogo. E aí cara, ela assim, conheci na faculdade, né? Ela é uma pessoa assim que mudou bastante assim, questão da minha vida, muita coisa que eu faltava de maturidade, assim, eu aprendi com ela, tá? Assim, questão. E hoje a gente tá iniciando a caminhada junto, né? Ela também pertence à nossa célula, né, Juninho? E aí ela ficava batendo, cara, você não tá na igreja, você precisa voltar pra igreja. E assim, a galera do mundo via que eu tocava e que me chamava pra tocar. E, cara, eu querendo tocar e falava, e aí a Karine, não, você não vai tocar, você não pertence a esse mundo. Você tem que seguir o caminho que Deus preparou pra você. E eu fiquei nisso. Daí, o PJ, cara. O PJ que é um... Não, o PJ, ele é um cara, assim, que realmente, ele... Aí ele vai ficar com ciúme. É o namorado do meio. O PJ, ele é um cara, assim, que... O Thiago também é um cara excepcional, tanta coisa assim, eu aprendi mais com ele, PJ. uma referência. Mas o PJ sempre tem mais, assim, né? O PJ ficava insistindo, vamos na célula, o Juninho tinha acabado de voltar com a célula, vamos na célula, e eu, assim, a gente trabalha junto, né? E o PJ, vamos na célula, cara, vai ser legal. Eu falava, não, beleza, vamos na célula. Aí eu comecei a caminhar com a pesada novamente, volto com arrependido. Aí comecei a caminhar novamente com a pesada, e vendo que realmente a minha essência não era aquilo que Deus queria pra mim, mas a essência era estar caminhando junto com Deus, né? Tá caminhando e tudo que Deus me deu, assim, eu deveria ser grato a Ele, realmente eu tenho que ser grato a Ele, né? Porque hoje, cara, eu não sou uma pessoa rica, cara, mas eu tenho tudo, assim, tenho tudo que é essencial pra ser feliz, porque eu tenho Deus na minha vida, entendeu? Tudo eu devo a Ele. E aí, caminhando nisso, né, aconteceu, e aí o Juninho convida, ó, cara, preciso de um guitarrista, e a gente entrou, conversou com a galera, a gente quer que você volte a tocar com a gente e tal. Falei, mas será, Juninho? Ele falou, você tá disposto a seguir essa caminhada? Aí a gente conversou, entrou em consenso, a gente alinhou muita coisa junto, pra mim estar voltando pro ministério, né? Porque, assim, o Juninho, assim, é velho, de longa data, né? Essa nossa amizade, né? Tanto o Juninho, o PJ, o Gili veio junto depois, né? E também é um amigão, um irmão de coração mesmo, a galera, tudo da célula ali. E, cara, é um exemplo de improvável, né, velho? É um negócio que você pensa assim, bem dizer, eu perdi tudo, bem dizer, nesse caminho. Eu tinha moral com a galera do ministério, pô, o cara um ponta firme. Por mais que eu tivesse compromisso, cara, eu não tinha maturidade suficiente pra lidar com o compromisso, entendeu? Que eu tinha com o ministério. A partir de então, cara, tendo bastante... Eu acabei tendo maturidade nesse período que eu falar, cara, eu não posso deixar de viver sem Deus. Eu não posso deixar perder aquela essência que Deus me comprometeu, né? Me colocou nas minhas mãos, assim. E desde então, cara, tamo aí, cara, levando a palavra de Deus aí onde for e assumindo aí o ministério pra tá mudando a vida das pessoas, pra realmente ser canal e abençoar cada pessoa que vai ouvir nossas canções. Amém. Que isso, hein? De um improvável... Quase um pregador já. Mano. Tá vendo por que eu tenho orgulho? Agora eu entendi. Agora parece assim deixar. Agora eu entendi. Meu Deus, hein, Giovanni? Tá ouvindo? Que episódio, hein? Tá ouvindo essa música? Quase. Agora começou. Vocês estão apoiando, né? Mas a gente tá chegando ao fim, né? A gente conseguiu conciliar o tempo de vocês pra gente gravar com todo mundo junto, e nós ficamos muito felizes, né, Thiago? Porque mesmo em pouco tempo a gente pôde ver um pouquinho que Deus fez na vida do Marfoot, na vida do Gili, na vida do PJ. Isso é muito gratificante pra nós. Pra nós. Luísa, que tá no Canadá. Ah, não, brincadeira. E na Luísa também, né? Na vida da Luísa. Mas a gente fica muito feliz porque é como a gente já deixou aqui, né? A gente tem esse espaço, a gente tem esse projeto pra gente conversar e nada mais falar aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus faz e deixar Deus agir. Porque eu tenho certeza, como o Gili falou ali, né?
me tocou muito ali, sabe? Me pegou de jeito mesmo, sabe? Quando ele disse que a música tirou ele da depressão, da solidão. Cara, e quem sabe muitas pessoas vão ouvir isso, cara. Quem sabe, não sei quanto tempo vai durar esse episódio, mas quem sabe a pessoa vai ficar ali ouvindo até o momento em que vai ouvir essa frase. Ou até o momento em que o Marfute disse alguma coisa, você... Mas é isso, cara, a palavra de Deus é isso, é a simplicidade naquilo que a gente faz que Deus quer. Só que Deus quer o nosso coração, é isso que a gente procura fazer, né, Thiago? Exatamente, se você chegou até aqui, entenda que Deus também quer algo com você. Mas queríamos aqui em nome da nossa equipe, do Graça Cash, em nome da nossa igreja também, né, Thiago? Muito importante lembrar que a gente também está debaixo de um ministério, que é a Comunidade Graça e Vida. A gente queria agradecer a vocês pelo tempo, pela disposição, pela conversa muito tranquila, muito, muito leve, por vocês estar realmente disposto a falar aquilo que Deus fez na vida de vocês para outras pessoas, né? Então a gente queria agradecer demais vocês aí. Nós que agradecemos aí, Giovanni e Thiago, pela oportunidade, né? A Igreja Graça, podcast Graça também. Cara, obrigado, né? Como eu falei no início e repito no final, cara, é gratificante para nós quando alguém nos dá a oportunidade para que as pessoas possam nos conhecer. Quem é a banda Talit fora do altar, né? Quem é cada músico, quem é cada pessoa que trabalha, para entender de fato a essência da nossa mensagem. Então fica a minha gratidão, cara. Obrigado mesmo de coração, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente puder abençoar a vida de vocês, né? Contem conosco, porque a gente fica muito feliz mesmo quando uma pessoa acredita em nós, confia, porque vocês precisam confiar, né? Para vir abrir esse espaço, confiar naquilo que a gente vai falar, acreditar naquilo que a gente tem para falar. Então, obrigado de novo mais uma vez pela oportunidade e, se quiser, estamos disponíveis para mais episódios, para outros momentos que vocês precisarem, contem conosco, né? A gente está aqui para servir, né? Acho que isso que é o ponto principal de tudo. Marfute, nome da banda? Juntos somos um, né? A gente caminha pro mesmo propósito, né? Que é alcançar ali o reino dos céus, né? E a gente tem que estar juntos nessa missão, né? Agradecer também o Giovanni, o Thiago também. Amigos de longa data aí que carrego comigo, vou carregar comigo até Deus me recolher, né? E assim, muito obrigado, tá? Por ter dado a oportunidade. Primeiro podcast, um pouco nervoso, mas a gente tem que... Cara, obrigado aí, né? Saiba que também as portas da minha casa estão abertas pra vocês. Qualquer dia que quiser tomar um café também. Vamos chamar a galera da banda aí, tomar um café, comer um pão com mortadela. Pessoal, o GraçaCast tá no YouTube, tá no Spotify, tá no TikTok. Só falta estar na sua rotina. Toda quinta-feira às 21h07. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Deus abençoe você. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Histórias que tocam um novo olhar. Com a palavra viva vamos compartilhar.